Então, pessoal, boa noite a todos aí, todos que não estavam no começo aí do nosso encontro, né? Sempre, sempre uma alegria, a gente está brincando aí, conversando, relaxando antes de começar os estudos, né? E a gente vai dar sequência, né, pessoal, no que a gente vem trabalhando aí ao longo desse estudo do Consolador, né? Lembrando que nós estamos aqui bem na parte final, né, da parte da filosofia. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora os slides, né? Daí vocês podem ver direitinho aqui onde a gente está. Então estamos aqui na última aresta ali do nosso triângulo da filosofia, né? Na provação, né? Passamos a dor e agora estamos trabalhando com a provação. A provação, ela está relacionada, né, às provas, né, pessoal? A gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações, e a provação ela está relacionada a estas provas, né, que nós passamos durante a nossa existência para atingir a nossa evolução, né? A gente viu agora a última questão que a gente trabalhou na semana passada, foi a 246, né, que é justamente a questão que trata de qual a diferença da prova e da expiação, não é? Onde Emmanuel traz que a prova, né, a aprovação, ela é a luta que ensina o discípulo rebelde preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, né? Ou seja, a prova ela vem para nos tirar muitas vezes da inércia, né? Nós podemos passar uma existência, várias existências na inércia, sem procurar nos melhorar, evoluir. Então nós mesmos podemos optar por provas, não é, para essa evolução. Já a expiação, ela vem como uma pena, né, imposta a um malfeitor que comete um crime, né? Então nós estamos trabalhando essa diferenciação, né, e as características de uma e de outra, não é? Isso aqui foi o que a gente trabalhou na semana passada, e hoje a gente começa na questão 247, né? Onde a questão 247 é perguntado se a lei da prova e da expiação é inflexível, não é? Ou seja, a gente pode pensar o seguinte, o nosso conhecimento até onde vai? Ele vai em que toda ação, não é, corresponde a uma reação, não é? Ou seja, a expiação, não é, o que a gente tem que expiar por um crime, ou a prova que nós temos que enfrentar para nos desenvolver, a gente pode pensar o seguinte: ela está pré-estabelecida, não é? E não tem o que a gente possa fazer para modificar essa expiação ou essa prova. Então é justamente essa questão que se faz Emmanuel, não é? Se existe alguma maneira de dar uma flexibilizada nessas questões, não é? E Emmanuel começa respondendo, não é? Fazendo um paralelo entre a justiça divina, né? Se a gente pensar uma justiça divina, ela vem de Deus, não é? Que é perfeito. Então, o que a gente pode esperar de uma justiça perfeita, não é? Só que ele começa citando a justiça humana, né? Ele diz que mesmo nos tribunais da justiça humana, né, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os surces, não é? Eu não sou aqui da área do direito, não é? Mas eu acredito que seja as questões de redução de pena, ou trocar uma pena por serviço comunitário, né? Esse tipo de situação. Então ele diz que mesmo na justiça humana, não é, imperfeita, existe essa flexibilização, não é? Então ele continua dizendo o seguinte: que a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado pode dispensar na lei em benefício do homem,
quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Tá? Então aqui a gente e aqui a gente pode fazer uma relação, não é, com o estudo da semana passada, o estudo que a gente está fazendo sobre o Código Penal da Vida Futura, não é, que a gente está pegando lá os 33 itens que Kardec coloca, não é, e um item muito importante que ele coloca é que vamos dizer, a remissão de uma falta, ela consiste de 3 passos que são inflexíveis, não é? Que é o arrependimento, a expiação, não é? E um terceiro passo que seria nós, vamos dizer, fazer o bem a quem a gente fez o mal, algo nesse sentido, não é? Então, se a gente, vamos supor, está numa existência que está prevista para ser essa existência inteira de dor e sofrimento. Só que a gente consegue enfrentar tão bem, não é? E fazer bem já aos outros, já no começo ou na metade que seja, não é? Quando a gente já demonstrar essa, vamos dizer, essa melhora, não é? Então, aí, claro que aquela pena já não tem o porquê descer, não é? E assim ela acaba sendo flexibilizada, tá? Pode comentar, Rosane. Na realidade, Marco, seria meio que uma pergunta. Na palestra da Cláudia, ela deu um exemplo de um cidadão que tinha ceifado o braço de um escravo, né, no moedor, e ele veio depois de uma outra encarnação seria uma expiação, creio eu, né, em que ele perderia o braço e pelas boas obras dele acabou perdendo só o dedo, pelo que ela contou na história. Isso seria uma expiação? Cairia dentro dessa... Sim, ele vinha com a expiação já, vamos dizer, pré-acertada, não é? Não por ele, mas que ele teria que passar por isso daí, não é? Mas claro, tu traz exatamente um exemplo de uma flexibilização da expiação, não é? Que é justamente, e eu vou trazer outra agora também aqui no material auxiliar aqui dessa questão, mas é justamente isso daí. E é justamente isso que Emmanuel traz, não é? Que não é uma pena que vem, tu vai perder o braço. Não, tu vai perder o braço de qualquer jeito. Não é bem assim, não é? Tem muito a ver com a tua melhora, né? O teu melhoramento interior, não é? Que pode trazer essa questão da flexibilização. Tem uma história que eu lembro que o Éder conta sempre de, não lembro se é uma médica que acabou morrendo, né, eu acho que tu pode comentar, Éder, é uma questão que tá bem relacionada com isso aqui, né? Foi revelado para nós, para mim, a Célia, a Lucia, numa ida da nossa torre, uma das discussões da Célia, por um almoço que fomos lá de um caso, uma médica de Porto Alegre. Ela num assalto, o ladrão foi assaltar ela e acabou atirando nela, né? E esse tiro afetou o fígado dela, né? E em poucos dias, né, 10 dias, ela estava na CTI, ela veio desencarnar. E veio depois da orientação espiritual contando que ela tinha angariado na vida passada, né, esse débito, essa expiação, e ela viria como expiação para essa vida com câncer no fígado, um câncer hepático, e que duraria 10 anos de sofrimento até o desencarne dela. Essa seria a expiação dela. Mas como na medicina ela encontrou, né, o processo humanitário, o bem, o amor, o atendimento, né, isso foi abreviado para 10 dias, né, através de um tiro, né, no fígado. Então, como Deus não cria o mal já existe, né, o ladrão, o malfeitor, foi também a ferramenta para que acontecesse esse processo. Esse é um caso da flexibilidade que a gente está falando aqui, como a Rosane disse, né? Porque a misericórdia divina está sempre nos acompanhando e sempre nos dando. Então, entre 10 anos de sofrimento com câncer terrível, né, foram 10 dias de sofrimento ali,
e a libertação para um novo passo gigantesco na evolução dela. Obrigado, Éder. Para a gente começar a comentar essa questão, a gente pode começar lá pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que do capítulo 5, a gente tem trabalhado bastante com esse capítulo, né, nessa parte do Consolador, né, que é Bem-aventurados os aflitos, onde Kardec traz os motivos de resignação. Né? Então começa a explicação desse capítulo, né, que ele diz que por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. E esse último parágrafo aqui, ele está bem relacionado a essa questão. O homem que sofre, aqui a gente está falando em sofrer com resignação, não é? Ou seja, aceitando esse sofrimento de maneira correta, assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Não é? Então Kardec aqui já traz essa questão, né, de que quando a gente aceita resignadamente, não é? E ainda dentro da expiação, né, a gente, aquelas 3 fases, não é? Que a gente passa pelo arrependimento, a expiação resignada e a reparação, não é? Quando a gente já conseguiu chegar nesses 3 pontos, né, a gente já aprendeu aquela lição e não precisa mais passar por todo esse sofrimento, né? Eu acho que tá o Éder e depois o chefe, né, na sequência. Essa tua fala é bem importante, Marco, porque nós somos aquele cara que compra, não paga, compra, não paga, compra, não paga, compra, não paga, né? Vai juntando uma série de... Vai chegar um momento que ele vai ser forçado a pagar a conta, né? Ele vai ser punido por isso. Ou ele vai responder um processo, ou ele vai preso, né? Em outros países, a pena para quem não paga é a decapitação, né? Ou sei lá o quê, mas em algum momento tu vai ter que pagar, né? Então, tu pode ficar um tempo ali, mas chega em algum momento, por mais que tu seja, tu vai ter que quitar esse débito, de um jeito ou de outro, né? E o fato de tu ir preso não significa que tu pagou a conta, né? Tu só foi punido por não ter pagado, por não ter pago, mas tu vai ter que ainda juntar as condições, né? É bem isso aí. Chefe, pode comentar. Ok. É que eu não ouvi ali a história da médica, que eu tive que atender o telefone, então não comentei ali na sequência essa história que a Rô comentou, que a Cláudia Cugiolete contou, né? Que a gente ficou conversando aqui, até eu fiz um questionamento e me lembrei agora da irmã Aila, quando ela esteve aí no Boa Nova, quando eu estava aí ainda, que eu achei bem interessante que ela fez um comentário mais ou menos assim: não entendo os espíritas, né? Que eles sempre têm que sofrer acham que tem que sofrer para quitar as suas dívidas, né? Por que ao invés de sofrer não escolhem o amor, né? Aí eu fiquei pensando nessa história do Saturnino, né, que é o nome
do cidadão que triturou o braço do escravo e pediu para perder o braço na próxima vida e tal, para quitar a dívida, né? E eu fiquei pensando assim, não seria mais produtivo se ao invés dele pedir para sofrer, para quitar uma dívida, não pedisse para vir servir, não necessariamente essa pessoa que ele fez sofrer, mas servir a pessoas que necessitassem de auxílio por, sei, falta de um membro, fazer serviço comunitário e fazer o bem, ao invés de sofrer, não seria mais produtivo? É uma pergunta. Sabe que eu tinha essa mesma dúvida, chefe. E a gente trabalhou ela uns dias atrás aí, e foi uma dúvida que, inclusive, eu acho que é no Ação e Reação, no capítulo, bem, vou puxar da memória aqui, mas eu acho que 17, quando fala em provas coletivas, né, que eu trouxe a história de dois benfeitores. Não é que eles fizessem o bem a outra pessoa, eles estavam há 500 anos fazendo o bem a uma comunidade enorme de espíritos. Eles eram espíritos elevadíssimos e eles não estavam conseguindo passar para um passo adiante, não é, um passo superior. E quando eles fizeram, então eles fizeram uma espécie de um retorno, né, em vidas passadas, e lá na época de Joana d'Arc eles acabaram, vamos dizer, assassinando alguns colegas do exército, assim, punindo, né, atiraram de um penhasco lá. E daí eles tiveram que vir numa encarnação, eles escolheram vir como aviadores e acabaram, vamos dizer, perdendo a vida, não é, num desastre de avião ali que eles escolheram, mas tiveram que então é justamente essa história eu trago, porque eu tinha essa mesma dúvida que tu, né, e vi que não tem coisas que não, vamos dizer, não tem como fugir. É dessa forma. Então tá. Pode ser num patamar mais baixo, né, mas tem que passar. Acho que o Jairo tá na sequência. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas eu acho que necessariamente não. Eu entendo que existem as leis divinas, mas eu acho que tem uma lei que é tão clara, que diz que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Eu acho que quando a gente tem um entendimento das leis de Deus, né, pelo olhar que a doutrina espírita nos esclarece, a gente sabe também que quando a gente começa a desenvolver o amor, a praticar o bem, né, dentro da lei do próprio trabalho, do progresso, o amor ele vai cobrindo essas multidões de pecados, esses débitos clamorosos do passado. Não necessariamente a gente teria, no meu entendimento, né, que entrar numa pena assim de que, bom, o débito lá atrás, quando eu era um espírito pavoroso, né, e hoje já tenho esclarecimento, e eu já vivo o bem, já vivo o amor. Eu entendo que o amor, ele cobre essas multidões, essa multidão de situações, ou pelo menos minimiza esse quadro expiatório, né? E a gente também olha nos livros de André Luiz, e principalmente o Nosso Lar, ele vai trazer também que nós temos vários momentos, assim, que os espíritos superiores, eles intercedem, né, alguns bônus horas eles disponibilizam nesse movimento de melhoria e de progresso, né, então eu acho que pela lei do amor, a gente consegue avançar sem necessariamente entrar dentro dessa roda da reencarnação cumprindo algo que está fadado, né, eu acho que não, acho que a lei do amor, ele nos ajuda a vencer e a superar determinados óbices, né? Eu acho que tu tá antes, Éder, e depois a Lucia, é isso? Pode ser, Marco. Eu só queria lembrar do estudo de sábado, né? Onde nós temos estamos estudando João Batista e Elias, né? Quantos ele decapitou, né? Foram quantos sacerdotes? Quantos foi, Cristo? 450. 450, né? Isso aí.
ele não teria que reencarnar 450 vezes e ser morto da mesma forma, né? Bastou uma encarnação, uma decapitação para ficar quites, né? E como diz o Jairo, né? Houve uma minimização porque ele vivenciou de uma forma tão grande a dedicação, né? Ao que ele tinha que fazer, a grande missão dele, dos nascidos da mulher, ele era maior. Inclusive ele vai estar presente no nosso Natal especial, não percam, né? Nós vamos ter João Batista, e ele matou 450 sacerdotes, né, quando Elias, né, pelo rigor, por uma série de processos, e naquela encarnação de João Batista ele foi decapitado, né, não precisou os 450, não é absolutamente de forma inflexível, né, digamos assim. E eu lembrei também, quando o chefe fala ali, eu lembrei daquela pessoa, Marco, que desencarnou, totalmente comprometida com o seu planejamento reencarnatório, que chegou aqui, veio para acertar, né? Chegou aqui, não conseguiu, cometeu muitos equívocos, volta para o mundo espiritual, desperta no mundo espiritual, toma consciência da condição, se apavora com o tanto que ele deixou de fazer aqui, né? E implora para o benfeitor que o acompanhava uma encarnação com duras provas, com duras expiações, porque ele não entrava mais vir e não dar conta, mas que naquela, né, ele iria dar conta. Então ele pediu para vir cego, abandonado, né, e mendigo, né. E o benfeitor que estava com ele ficou apavorado, mas esse é um pedido muito forte, né, não sei se consigo ajeitar para que isso aconteça, né, ficou meio espantado, aí chamou um outro benfeitor, tinha mais conhecimento, né, e o outro disse assim, não, isso é muito pesado para ele não vai dar conta. Então, ele só vai nascer num lar normal, ali já tem problema de sobra para ser resolvido, né, só tem uma condição, né, ele vai vir com a mediunidade bem ostensiva, né, e ele vai ter que dar conta do trabalho no bem, no amor, no sacrifício, na renúncia, através da mediunidade. Para quem viria mendigo, cego e abandonado, tá de bom tamanho, vira assim, né? E ele veio, reencarnou, num lado normal, na adolescência surgiu a mediunidade, foi para uma casa espírita, com toda a orientação, com todo o cuidado, né? E começou a trabalhar lá pelas tantas, né? Alguém chega e diz para ele, olha, eu quero tomar passe só contigo, porque o teu passe é maravilhoso, o passe mais forte que tem, tu me cura, tu me isso, tu me aquilo, e ele ficou se achando que realmente era o médium mais poderoso da casa espírita, né? Então, como ele não queria trabalhar em equipe, porque um trabalho em equipe não tem a mínima possibilidade da vaidade acontecer, ele se afasta da casa espírita, monta um pavilhão para ele e começa a atender as pessoas, né, umas multidões, prometendo cura e outras coisas mais, se comprometendo. Em pouco tempo depois ele desencarna, volta para o mundo espiritual. A pergunta é, ele deu conta daquilo que tinha que fazer? Então a gente tem que pensar e perceber que uma reencarnação, como disse a Cris do sábado, de forma firme, incisiva, né? Nós não podemos brincar de reencarnar. Nós não podemos brincar e ignorar que nós temos uma lei, que é a lei de amor que nos rege, e que ela deve ser, sim, né, ser aquilo que vai cobrir todos os nossos equívocos. E é só a gente olhar para o lado e ver o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente profissional, o nosso meio que nós vivemos, nosso campo de ação. Ali estão as oportunidades que nós temos de praticar. Então não precisamos de reencarnações mais complicadas do que já é o complexo em nós mesmos pelas nossas limitações. A Lucia agora acho que ela está na mão, depois a Luziane. Sobre o livro Ação e Reação, que o Marco falou, ele falou dos resgates coletivos, e tem mais uns quantos exemplos, e muito interessante esse livro, eu recomendo quem quiser ler, e vai entender perfeitamente esse assunto sobre expiação, provas e expiações. Eu tenho um exemplo ali, vou dizer rapidinho, que é, por exemplo, débito aliviado. Quando é que o nosso débito fica aliviado? Né? Vamos dizer ali, como é que a nossa prova, que a nossa luta, a nossa pena fica aliviada. Aqui tem um exemplo, débito aliviado, aqui ele fala da história do Adelino
Correia, que diz aqui, neste caso, um trabalhador de uma casa espírita, mas pode ser trabalhador de qualquer outra religião. E aí ele é um abnegado trabalhador e ele tem sérios problemas de pele, e isso é devido sérios... Que tá rindo? Tu vai falar? Então deixa, vou deixar pro Marco. Marco, é só esse aí. Ó, já tá ficando. Eu só tô te ajudando aqui pra tu falar. Não, já tá ficando feio isso, tá? Vocês combinam toda semana e vem fazer teatro segunda-feira. E Marco, tu vai falar de todos eles? Aí o que tu não falar, eu falo aqui então. Não, pode. Vai falar do aliviado, do interrompido e do expirante? Só do aliviado. Não vi. Só do aliviado. Tá, então vou falar do interrompido, então. Tá. O interrompido, neste caso aqui, é uma pessoa, como o Éder falou ali, veio para para criar uma família, para resolver tudo, não, vamos juntos, vamos criar os filhos, vamos fazer direitinho dessa vez, e chega em determinado momento, ele pede a separação, né? Então é muito interessante ler o livro e por que ele é interrompido, né? E ele, neste caso, ele retardou a prova dele, né? Retardou, e a mulher, a esposa, seguiu em frente. Então, se ela conseguir cuidar dos filhos e ter proveito na encarnação dela, ótimo. Mas se ela não conseguir, vai agravar a dívida dele, né? E aí ele vai ter agravado, mas se ela conseguir, ele vai ter que pagar sempre conforme se ele se arrependeu ou não, se ele está reparando ou não, né? Aí ele vai ter que cumprir com outra família, né? Criar outra família e tratar muito bem. E a expirante, aqui que também fala, né, de uma pessoa que na outra encarnação tinha um irmão, ele colocou o irmão no hospício, tararara, o irmão dele morreu no hospício, e desta vez ele foi colocado, o irmão tratou mal ele. Mas por que dívida expirante? Porque o irmão que ele colocou na vida passada, não foi esse mesmo que veio colocar ele agora. O irmão perdoou ele, então, da parte do irmão, estava quites. Mas, então, aí a gente vai ver, né, mas nessa encarnação, o que ele fez? Ele foi resignado, ele ficou lá no hospício se tratando, doente, resignado, e perdoou o irmão que colocou ele lá. Então o que acontece? Expirante, por quê? O irmão que da vida passada não tinha mais dívida com ele, perdoou, e nesta vida ele perdoou o irmão que fez isso com ele. Então está expirado, então, por isso que chama expirante. Desta conta ele não precisa mais pagar. Então tem vários tipos. Então agora o Marco vai falar. Ó, Lúcia, tu não fala do débito aliviado aí. É isso. Pode comentar, Lúcia, não tem problema, pode falar, sim. Não era nenhum comentário, era mais uma dúvida. É que assim, como o Éder comentou ali do João Batista, né? O João Batista já era um espírito que estava num patamar, né, já bem evoluído, né? Mas mesmo assim, ele precisou passar pela decapitação, né? Então, vamos dizer assim, a decapitação para esse espírito, vamos dizer, em questão evolutiva, o que significaria para ele? Tipo assim, passar pela mesma dor que ele passou, para que assim ele possa assimilar aquela dor e nunca mais projetar aquela dor no outro? É uma dúvida, né? Se tu puder, quem puder me ajudar, mas é uma dúvida. Porque assim, Desculpa, pode continuar. Eu vou comentar um pouquinho disso. Não, pode comentar. Era uma dúvida que eu tinha, né? O que vai trazer para esse espírito já num patamar que ele estava, né? De bom, de proveitoso a decapitação. Rafa, desculpa, eu me meti no meio aí, mas só para comentar essa questão da Luzi. Eu não tenho como te responder isso objetivamente, né, cartesianamente. O Éder, se for o caso, me corrige, mas independente de ser o João Batista ou não, eu acredito que em primeiro lugar a gente precisa analisar não o fato isolado da decapitação, no caso do João Batista. A gente precisa analisar
toda uma trajetória de uma missão que ele veio, né? Nos nossos sábados, que eu aproveito mais uma vez para fazer propaganda e convidar para participar, a gente vem vindo e vem aprendendo que a missão do João Batista, ela já começou muito antes, porque nas profecias já vinha sendo dito que o Elias voltaria para anunciar o mestre, né? Então, ele se comprometeu em vir, e a decapitação, eu vou te dizer de maneira quase irônica, que foi a cereja do bolo. Talvez não tenha sido, provavelmente não tenha sido o maior sofrimento dele, por tudo que ele passou durante toda a vida. E mais do que isso, a maior transformação dele não foi a decapitação, e sim ele ter renunciado a ele mesmo, João Batista, e ter deixado que Cristo tomasse conta dele e crescesse nele. Então eu acredito que a gente precisa ter bastante cuidado nessas análises, que é óbvio que a gente nunca vai conseguir fazer uma análise como um todo, né, porque a gente não tem como saber o todo, mas uma missão, ela não pode ser verificada ou aferida por um fato ou outro. É tudo um conjunto que a gente vê. E é claro que, provavelmente, João Batista, porque ele diz aqui, num dos versículos, que João Batista, ele é maior, o maior dos nascidos de mulher, mas ele é o menor do reino dos céus. Então, ele não é perfeito ainda, né? Ele era um homem, como nós somos homens, humanidade hoje, né? Mas ele era imperfeito, então com certeza ele tropeçou, mas as preocupações dele eram constantes. Aquela questão do Santo Agostinho, da gente sempre, antes de deitar a cabeça no travesseiro, pensar o que fez de bom e de ruim, esse autoexame, João Batista fazia assim, em todos os momentos da vida dele, para tentar averiguar se ele estaria cumprindo com a mensagem dele de anunciante, né, do Cristo. Acho que era mais ou menos isso. Éder, se tu puder complementar. Quero. Bem rapidinho, Rafa, já te passo aí. Kardec é muito claro na codificação, e o próprio Cristo afirma, né, que a gente não vai sair daqui sem quitar o último mocetil, né, que é o que faltava para João Batista, né. Ele teria que, sim, ajustar as contas com a lei pelo delito, né? Mas, como diz a Cris, tinha todo um contexto, toda uma missão, né? Mas ele teria, absolutamente ninguém vai sair daqui sem quitar o último, né? Não precisou ser decapitado 450 vezes, foi só uma. É o mesmo caso de Paulo de Tarso, né? Ele foi também decapitado, ele foi perseguidor de cristãos, ele matou muitos, ele cometeu muitos equívocos, né, em nome da lei, mas achando que estava cumprindo a lei de Deus, dentro da cultura dele. Mas ele não poderia deixar de se transformar no apóstolo dos gentios, e esse gigante no mundo espiritual, né, sem passar também pelo processo de quitação do último mocetil, que para ele era a decapitação, que é, como diz a Cris, nesses casos, né, é um prêmio, é um troféu, né? É um orgulho morrer em nome do Cristo, né? E todos os apóstolos, só para te lembrar, com exceção de João, foram martirizados, foram mortos da forma mais violenta que vocês podem imaginar, tá? Todos eles sofreram torturas enormes, foram mortes cruéis, tá? Com exceção de João, que morreu lá na ilha, lá em... não lembro o nome da ilha agora, isolado, morreu de velhinho, né, depois de ter feito ainda o Evangelho Apocalipse. A responder, então, Luz, e todos nós, né, não seremos isentos, nós vamos pagar com atenuantes, né, de formas que cada caso é um caso, cada momento, cada feito, cada ação, né, pode nos amenizar, mas não vai nos isentar. A Luzi gostaria de falar também, do mesmo assunto ainda, Luzi, ou passamos para a Rafa antes? Não, é sobre o mesmo assunto. Tá, eu entendi, bem direitinho. Então, se a gente for parar para pensar racionalmente, conforme a doutrina nos ensina, conforme a gente estuda,
o amor, então, não cobre toda a multidão dos nossos pecados, né? Porque mesmo os apóstolos, né, como tu bem lembraste, o João Batista e tantos outros, né, que passaram por mortes violentas, né? Jesus, a gente sabe que a morte violenta foi para nos servir, né, de exemplo, para ficar aquele, né, choque para a gente nunca esquecer. Mas, então, a gente vai ter que resgatar, mesmo que seja, vamos dizer assim, um mínimo terço do mínimo terço daquilo que a gente fez. Não é isso? É isso aí, Lúcia. Tá. E tu usando o amor para ir cobrindo toda essa multidão, quando chegar esse momento, é um prêmio, é um troféu. É um troféu, então, e vai amenizar e vai passar por esse sofrimento com tranquilidade. Com alegria. Era isso que levava os apóstolos a se entregarem no circo, né, cantando, né, abraçado. Era com a alegria daquele momento ali, em nome do Cristo. Não, é uma dúvida que eu tinha, tá? Obrigada. Acho que a Rafa pode falar agora, senão ela não vai conseguir falar hoje. Daí depois Eu tenho uma pergunta que ela envolve ação e reação, mas é um pouco, claro que envolve também o desencarne. Faz algumas semanas que eu assisti o documentário sobre a vida do Ayrton Senna e é bastante curioso que no fim de semana que ele desencarnou, me parece que a vida deu bastante sinais para que ele não corresse naquela corrida que ele acabou se acidentando. E ele estava bastante inseguro até em relação ao carro, que acho que era da empresa da McLaren, e aí acho que também ocorreu um acidente naquela pista, então ele não estava seguro com aquela corrida. E eu fiquei muito na dúvida, porque me parece assim que a vida estava avisando para que ele não corresse aquele campeonato. E esse final de semana, ontem, ocorreu um acidente muito grave com outro piloto da Fórmula 1, e foi um milagre que ele não morreu, porque só as mãos dele queimaram, né? Então eu fiquei pensando também que todas essas pessoas que se expõem a esportes radicais, seja Fórmula 1, seja saltar de paraquedas, por exemplo, se elas sempre vão correr o risco quando elas correm num campeonato ou saltam de paraquedas, e elas têm essa consciência, né, que pode ocorrer uma morte, um desencarne, ou elas não sabem e elas correm o risco mesmo assim. Eu fiquei bastante na dúvida quanto a isso. Rafa, uma questão que a gente já estudou aqui nos estudos de segunda-feira, né, é que a morte, né, ela não sendo um suicídio, por assim dizer, não é? Ela tem vamos dizer, a previsão já no plano espiritual, né? Não o dia exato, a hora exata, mas a forma que vai ser e um período aproximado, né? Então, claro, se tu tá num esporte de risco, assim, né? Tu tem que estar preparado para o que vai acontecer. E preparado que eu digo, tu tem que ter a técnica e tudo para que tu não te exponha numa espécie de suicídio indireto, não é? Mas, vamos dizer assim, evitar, né, uma coisa que está prevista, eu não vejo muito como poderia ser. Pode comentar, Jair, se é a respeito dessa mesma... O Vini tinha levantado a mão antes, Marco. Não, eu digo só para terminar a questão da Rafaela. Na verdade, assim, uma vez o Chico fez um comentário de que tudo aquilo que transcende as leis, sejam elas divinas ou até a própria lei da Terra, e a gente tem um débito kármico ainda, a gente entra na linha do prejuízo. E aí a gente, entrando nessa linha do prejuízo, a gente fica à mercê dessa lei, né, de incorrer com débitos que provavelmente a gente teria que passar, e, por exemplo, nessa situação de e ele até deu esse exemplo, assim, de que
é uma autoestrada, que ali tem as leis que regem para a segurança de todos, se é 80 e você bota 120, colocando em risco a sua vida e a vida dos outros, tu entra na linha do prejuízo e tu desencarna na condição de suicida, né? Então ele traz essa condição da lei do prejuízo. O prejuízo é o prejuízo que nós estamos imersos ainda, né? Dentro dos nossos débitos kármicos, né? Então, eu acredito que a gente transcenda desta onda protetiva, né, que a gente possui a partir dessa proteção que o próprio mundo espiritual estabelece dentro desse programa reencarnatório e de tudo aquilo que a gente assumiu. Eu acredito que o Ayrton Senna, no caso muito particular, porque foi uma desencarnação, além de ser uma desencarnação violenta, muitas pessoas ficaram vibrando espiritualmente no caso dele, né? Ele provavelmente deve ter tido o mérito de ter sido recebido no mundo espiritual, mesmo dentro de uma condição que, no meu ponto de vista, é suicídio, porque ele expôs a vida dele dentro de um esporte extremamente radical, né? Ele tenha sido amparado, porque nenhum espírito suportaria essa onda de vibração de que foi o sofrimento que gerou isso, né? E ele teria um mérito, porque também ele encantou multidões, né? Ele ajudou, de certa forma, a embalar a vida do povo brasileiro, né? Ele se tornou um ícone. Então, acho que isso tudo também pesou no cenário dele, né? Eu acredito. Obrigado, Jairo. Pode falar, Vini. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Duas questões, né? Assim, a questão do Ayrton Senna, né? Ele também ajudava uma instituição carente, pelo que eu lembro na época, que foi comentado. E a questão assim, do suicídio, né? Nós temos que ver que é considerado um suicídio indireto e não fica só para ele essa questão, fica para nós também, pessoas comuns, por assim dizer, pelas nossas atitudes durante toda a nossa reencarnação. E quando a gente acaba desencarnando, muitas das vezes a gente se descobre como a situação do próprio André Luiz, né? E um monte de espíritos gritando no nosso ouvido, né? Suicídio extremo. Mas como assim? Eu não me suicidei. Eu não me atirei de uma ponte, não dei um tiro nenhum, não me enforquei, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas as nossas pequenas atitudes durante toda a nossa reencarnação vão consumindo o nosso fluido vital, ao ponto de que a gente acaba indo prematuramente ao plano espiritual, sendo considerado um suicida indireto. A outra questão é sobre o amor cobre a multidão de pecados. O amor realmente ele cobre a multidão de pecados. A questão é que quando a gente olha a questão do João Batista, quando a gente olha a questão dos apóstolos, todo aquele martírio que eles passaram, tudo aquilo foi feito por amor. Por amor ao Cristo, por amor a Deus, porque o universo ele é baseado em amor. Então, se nós temos situações a passar pela nossa reencarnação, né, que são, na verdade, corrigendas, né, que nós temos que aprender com aquilo, se nós não aprendermos, temos que, novamente, retornar na mesma questão até aprender. E aprender é amar. Também, né? Há um poema do Chico que ele fala justamente isso, que ele vai falando que o trabalho é amor, as outras questões também, que agora infelizmente eu não me lembro, é amor. Então, aprender é amor, evoluir é amor. Então, quando você ama, não precisa você refazer várias vezes, basta você fazer uma vez se você realmente aprender com aquilo baseado no amor universal, que é o amor de Deus. Perfeito, Vini. Concordo também com isso daí. E tá, vamos dizer, tudo relacionado, né? E eu acho que a gente pode analisar essa questão do débito aliviado, né? Que aqui do ação e reação, que está bem relacionado a essa questão, né? Vamos dizer, para a gente fechar essa questão do Consolador, né? Que é como que pode um débito, uma expiação, ser aliviada pelo amor, não é? Então é dentro disso que a gente
a gente pode analisar essa situação, tá? Então, assim, ó, essa história, como a Lucy estava contando, né, é a história do Adelino Correia, né, que, vamos dizer, nesse capítulo 16, o André Luiz ali, eles vão conhecer a história do Adelino, não é? E é justamente isso, ele era um trabalhador ferrenho numa casa espírita, muito bom, ele ajudava todo mundo, seja espiritualmente, seja materialmente, ele não tinha muitos meios materiais, mas ele ajudava da mesma forma, não é? E fisicamente ele tinha um eczema, né? Vamos dizer, principalmente na área do pescoço, assim, não é? Ouvidos, pontos vermelhos, né? De sangue, assim, vesículas de sangue. E uma coisa que causava bastante dor para ele e tudo mais, não é? Então a gente pensa assim, uma pessoa tão boa, não é? Com problemas físicos dessa monta, não é? E além disso ele tinha sido abandonado pela esposa, criava uma filha sozinho, na verdade ele morava com a mãe dele também, criava uma filha e mais 2 filhos, eles dizem filhos do coração, não é, que foram deixados na porta dele, e ele adotou essas outras 2 crianças, não é? Então, procurando explicar para André Luiz, não é, foi dito que ele estava pagando um débito aliviado, não é? Aqui. Bom, então, por que era um débito aliviado? Daí se conta toda a história do Adelino, né? Que lá na existência anterior, por 1850, ele foi filho bastardo, que ele foi filho de uma escrava com um jovem rico, um dono da fazenda, não é? Filho do dono. E ele acabou sendo aceito, o dono da fazenda, ele teve vários filhos, mas ele mandava as escravas embora, né? Não reconhecia os filhos, mas ele se afeiçoou pelo Adelino e começou a criar ele como filho mesmo. Mais tarde o pai dele, esse aí, se casou com uma moça mais nova, não é? E era mais ou menos da idade do Adelino. O Adelino se apaixonou, que nessa época era Martim, né? Ele se apaixonou pela madrasta e planejou o assassinato do pai dele com a ajuda de 2 capangas daquela fazenda, não é? Ele incendiou, matou o pai num incêndio, não é? E daí tá, ele acaba sendo obsidiado pelo pai, desencarna também e depois ele fica sendo torturado ainda no umbral, não é? Pelo espírito do pai e outros da mesma vibração, não é? Até quando ele foi resgatado para a Mansão Paz e começou a se preparar para aquela encarnação, não é? Então daí eles comentam, não é, que nessa existência daí ele acabou, vamos dizer, pelo amor, não é, por todo o esforço que ele teve com relação a se melhorar e ajudar os outros, não é, que aí a gente traz a questão, né, da expiação e da reparação, não é? Ele começou a trabalhar também com a reparação. Então ele começou a angariar afeto daqueles obsessores que seguiam perseguindo ele. Ele começou a mostrar que ele estava modificado, não é? E começaram a parar de perseguir ele e ao mesmo tempo ele conseguiu receber, vamos dizer, aqueles 2 capangas que ajudaram ele a assassinar o pai dele, e recebeu como filhos adotivos, não é? Que eles também ali estavam espiando, mas com a ajuda do Adelino. Vamos ver o que mais que a gente pode comentar aqui. Outra questão, não é, que a gente pode comentar é que esse eczema que ele tinha, essa ferida, era para estar por todo o corpo, era para ele ter em todo o corpo, que é justamente a expiação do incêndio, não é? Dele ter assassinado, ter feito o fratricídio, não é? Por incêndio, ele era para ele sofrer a existência inteira em todo o corpo,
aquele eczema, mas também vamos dizer, pelas ações dele, ele acabou tendo isso aí aliviado e ficou concentrado numa pequena parte do corpo, não é? De uma maneira controlável. Então ele sofria ainda, não é? A expiação, só que num nível muito menor do que era para ser. Tá, e depois eu não vou contar o restante aqui do capítulo, porque senão vou contar todo o livro, né? Mas é mais ou menos isso, né? Para a gente fechar, para mostrar que, vamos dizer, a gente tem maneiras, não é, de aliviar esses débitos, não é? E principalmente através do nosso trabalho e da nossa modificação, que só a partir daí a gente consegue esse alívio, não é, nos nossos débitos. Com isso eu finalizo minha parte e passo para ti, Éder. Só para complementar, Marco, a Célia contou a história da mãe dela também, que ela tomou uma cibalena lá com as dores, e essa cibalena criou nela uma reação alérgica, e criou uma crosta, né, que todo o couro cabeludo dela ficou com feridas, né. E aí o Chico passava lá de vez em quando, dava um passe, né? Todos os dias o Chico passava lá da Fazenda Modelo, na casa deles que ficava no caminho, aplicava o passe, né, fazia um atendimento ali, e aquilo foi melhorando e ficou só uma marca na testa dela, assim, tipo de uma marca branca, né. E um dia, ela, estando com o Chico, ela perguntou: Chico, ficou uma marca aqui, acho que a Célia brinca que ela queria, acho que um peeling, que o Chico tivesse um processo ali para assumir tudo, né. E o Chico olha para ela e diz assim: mas minha filha, tu trocou uma lepra por trabalho, né, era para te desenvolver uma lepra, né, e foi amenizado, ou seja, todo o trabalho no bem que eles desenvolviam, né, ali na Fazenda Modelo, ela como mãe e ajudando o marido nas construções das casinhas para os carentes, né, nas costuras que ela fazia para os enxovaizinhos, todo aquele trabalho, né, na verdade ela trocou uma lepra, que ela iria desencarnar disso, né, pelo trabalho, e dali em diante ela intensificou o trabalho no bem, né, e desencarnou velhinha, e com a tesoura na mão ainda recortando tecido para ajudar as crianças, né. É o mesmo caso que estou falando aí do Adelino, né. Muito bom. Obrigado, Marco. Muito bom o estudo. Quando passa rápido é porque tá bom, né, gente? Passou voando, que a gente nem viu a hora chegar aí. Temos que correr para fechar uma questão. Isso tá ficando bom demais, esse troço aí. Muito bom. Continuamos, Marco, contigo e a Lucia aí para apresentar